um grande trabalho que está sendo realizado ali no Instituto Penal. Ontem estivemos ali juntamente com o irmão Edenilson e mais obreiros. O irmão Alberi também esteve conosco, irmão Luiz Osório, irmão Alex e muitos outros obreiros que têm estado ali semanalmente, irmãos. E quando nós entramos, devido à chuva, foi no corredor da penitenciária, muitas portas se abriram, as pessoas saíram para fora para acompanhar o culto, participar, outras não, mas sentimos que Deus estava naquele lugar. E mesmo aqueles que não estavam ali participando, ouviram os louvores, a palavra do Senhor. E almas se renderam aos pés do Senhor naquela tarde. Como os irmãos bem sabem, já foram batizados 5 pessoas que já estão congregando conosco, e tem mais um irmão que está para ser discipulado para descer as águas batismais. E daqueles que ontem entregaram as suas vidas a Deus, nós cremos que teremos mais resultados de almas. Por isso, nós pedimos que a igreja ore a Deus. É um trabalho difícil, é um trabalho de muita responsabilidade, inclusive o diretor da instituição estava junto ali, ele sempre abriu as portas, juntamente com a sua equipe, mas o irmão Edenilson tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem créditos com o diretor, dele pegar os irmãos, levar para a igreja, levar para casa, muitos que saem no final de semana, que não podem sair à noite, mas o irmão Edenilson consegue a liberação. Então, nós sabemos que o inimigo é astuto e pode causar danos ao trabalho, à igreja, e as almas não sejam alcançadas. Mas se a igreja orar, se nós tivermos amor pelas vidas, muitos daquele lugar sairão de lá para congregar conosco e glorificar o nome do Senhor. Então orem por esse trabalho, orem pelos irmãos, a equipe de evangelização, pelo irmão Edenilson e pelo diretor e toda a equipe daquela instituição. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 26, versículos 27 e 28. Mateus, capítulo 26, versículos 27 e 28. Está escrito assim: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? A igreja pode tomar os vossos lugares. Nós queremos falar nesta manhã sobre o sangue de Jesus. Nesse culto de Santa Ceia, nós sempre ouvimos muitas frases, louvores, que falam sobre o sacrifício de Jesus Cristo e, consequentemente, fala sobre o sangue de Jesus. E muitas vezes nós participamos da ceia, falamos sobre o sangue, mas não temos o real significado no nosso coração do que o sacrifício de Jesus Cristo significa para nós. E nesse texto nós vemos que Jesus estava reunido com os seus discípulos na última ceia. Ele estava com eles ali para participar desse ato que já comemorava a saída do Egito. E como lá no Egito foi sacrificado animais
para aspergir o sangue nos umbrais das portas, então houve um sacrifício. Jesus, usando o mesmo conceito, o mesmo princípio, ele diz aos seus discípulos: este é o cálice, é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para todos aqueles que o aceitarem. Jesus apresenta o seu próprio sangue naquela ocasião. E nós vemos que o texto diz que é derramado, e não que será derramado, porque ele já estava entregue desde a eternidade para que nós alcançássemos a salvação da nossa alma. O sangue que Jesus falou, que nós conhecemos, é o sangue que nós conhecemos, que faz parte do nosso corpo, que leva nutrientes, que leva o oxigênio a todos os tecidos do corpo humano. Porém, na Bíblia, meus queridos, a importância do sangue, ela tem um significado espiritual. E nós vamos ver que no Antigo Testamento, o sangue era uma espécie de moeda, de pagamento, para cobrir os pecados do homem quando ele pecava. Outras religiões, nós podemos ver que usavam o mesmo princípio, sacrifícios, e até hoje é usado ainda sacrifícios de animais para que o homem alcance algum objetivo, alguma bênção, alguma coisa na sua vida. Mas o cristão, aquele que tem a sua vida em Deus, ele sabe que o sangue da nova aliança é que nos redime de todo o pecado. Naquele contexto, a expiação dos pecados se dava através dos animais. Era uma oferta de sacrifício quando o homem pecava. Ele pagava com o seu dinheiro pelo animal para entregar. Outros que não tinham tanto, eles adquiriam uma pomba, que seria um valor menor, mas ele tinha que pagar, ele tinha que comprar. E em Levítico capítulo 17, o versículo 11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue, eu o tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação por vocês. A vida da carne está no sangue. Deus dizia para o seu povo: apresentem o sangue. Quando há morte, há sacrifício, então eu cobrirei os pecados do homem. Tais sacrifícios antecipavam o dia em que Cristo removeria todos os pecados de uma vez por todas. Tipificava o sacrifício completo, inocente e justo do nosso Salvador Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, talvez eles não soubessem dimensionar, não soubessem explicar como isto aconteceria. Mas nós temos o privilégio de saber que lá no passado, já Deus havia determinado para o seu povo que houvesse sacrifício, mas que nós hoje não necessitamos mais de comprar e de ofertar animais para morrerem pelos nossos pecados, porque Jesus se entregou pela minha vida e pela tua vida, de uma vez por todas, e todos os nossos pecados, pecado original e os pecados que cometemos no nosso dia a dia, estão perdoados
E este perdão é que nos leva para os céus, é que nos traz a um relacionamento com Cristo, porque todos nós, toda a humanidade, inclusive aquele que não aceitou Jesus, ele tem a mesma oportunidade que nós temos. Mas se ele não aceitar, a graça não lhe alcança. Queridos irmãos, este sangue de Jesus é o suor do nosso Cristo. Lá no Getsêmani, quando ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ali o Jesus humano estava vivendo a agonia da morte, a agonia do sacrifício. E a agonia era tão grande, queridos, que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Mas ele veio com um propósito. Eu creio que Jesus pensava: se eu recuar, o Leandro, o João, o Pedro, a Maria, não serão justificados. Os seus pecados os condenarão. Mas, Pai, eu estou pronto para ir até a cruz, entregar a minha vida, derramar o meu sangue, por amor à humanidade. É o mesmo sangue que os açoites dos soldados romanos faziam verter no seu corpo. É o sangue que na cruz verteu até não ter mais uma gota para cair. É o sangue que nos redime, que nos dá salvação, que nos aproxima de Deus, que nos faz novamente sermos filhos legítimos de Deus. É este sangue que nós devemos lembrar todos os dias, não apenas no culto de Santa Ceia, mas sempre lembrarmos do grande amor de Jesus Cristo. Agora o sangue não era mais de animais, mas era de um ser humano, Jesus Cristo. E essa mudança trouxe significativos princípios para nós, nos nossos dias, no tempo da graça. Em Hebreus capítulo 9, o versículo 12 em diante, nós lemos o seguinte: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que a si mesmo se ofereceu sem mácula, sangue inocente. Se lá atrás Deus aceitava o sangue de um animal, de bodes, de cordeiros, quanto mais o sangue de Jesus, que se entregou racionalmente, ele sabia o que estava fazendo. Os animais nunca souberam o porquê estavam sendo sacrificados, mas Jesus sabia, e como ele é eterno, ele sabia cada um de nós que aceitaria o sacrifício na cruz do Calvário. O sangue do animal cobria um pecado. A diferença é que o sangue de Jesus perdoa os pecados do mundo inteiro. O sangue do animal cobria o pecado de uma pessoa, apenas cobria, o pecado continuava. Mas o sangue de Jesus perdoa e joga tudo no mar do esquecimento.
E nós temos paz com Deus por este sacrifício, porque Jesus perdoa multidões de pecados. Não importa qual o pecado, não importa a quantidade do pecado, a intensidade dos nossos pecados, a graça cobriu, perdoou todos os pecados. Por isso que você pode glorificar a Deus. Por isso que você pode ser grato ao nosso Deus. É por isso que nós devemos lembrar de Jesus Cristo e do seu sacrifício. Porque Ele se entregou pelas nossas vidas. Na Bíblia nós encontramos que esse sangue derramado, ele tem poder espiritual para fazer muitas coisas por nós. Ele tem poder para remir o pecador. O texto que nós lemos diz, para a remissão dos pecados. Remir quer dizer perdoar totalmente os pecados. Deus, Ele se satisfez com o sacrifício do seu Filho. Ele perdoou o pecado original e restaurou o relacionamento que Adão havia posto um fim. Adão pecou e todos nós, toda a humanidade, perdemos o relacionamento com Deus. Voltamos a ser simplesmente criaturas de Deus. Mas quando Jesus, Ele faz a obra nas nossas vidas, e o sangue de Jesus redime o pecador, nós voltamos a ter um relacionamento com Deus. Nós temos paz com Deus, nós podemos dobrar os joelhos e sentir a presença do Senhor conosco. E Ele nos ouve, Ele fala conosco, Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai. E através deste sangue remidor, que Deus tem relacionamento com toda a humanidade que aceita o sacrifício de Jesus. Ele tem poder de compra, e o valor desta moeda é imensurável, é muito grande. Em Atos capítulo 20, o versículo 28, nós lemos que para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Você não é qualquer um. Você é comprado, você tem dono, você é propriedade de Deus. É por isso que o diabo não tem poder sobre a tua vida. É por isso que se você clama, Deus ouve. Quando você está em perigo, os anjos que Deus envia te dão segurança. É por isso que você dorme em paz e acorda agradecendo a Deus, porque você tem dono, você é propriedade de Deus. Desfrute desta situação, desta posição diante de Deus. Nós vemos que muitos irmãos não têm a fé suficiente para entender isso, que você é comprado, você é filho legítimo de Deus. E muitas vezes, como o irmão Pedro falou aqui, é muito mais fácil murmurarmos do que agradecer. Muitas vezes é mais fácil nós pedir oração do que dobrar os joelhos e falar diretamente com Deus. É mais fácil nós nos entristecer e sair da presença de Deus, sair da igreja, do que nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Mas coloca isso no teu coração, coloca como cultura na tua vida. Você é filho.
O sangue de Jesus Cristo pagou pela tua alma, pela tua vida, perdoou os teus pecados. Não tenha medo de se aproximar do ser mais poderoso do universo, o nosso Deus, que nos ama. Se não nos amasse, não teria enviado o seu Filho Jesus, mas Ele veio, se entregou, e eu e você podemos dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque nós fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Jesus pagou este alto preço, que eu e você não teríamos condições de pagar, nem com dinheiro, nem com o nosso sangue, porque não é inocente. Mas Jesus pagou. Infelizmente, muitos não valorizam este sacrifício, não valorizam o ato sacrificial de Cristo, não valorizam tudo que Jesus passou para nos dar alegria, nos dar felicidade, e trocam este sacrifício, trocam este amor por qualquer coisa, qualquer prazer, qualquer reunião. Deixam de estar aqui porque simplesmente perderam o respeito, perderam o amor por Deus. Mas uma coisa eu te digo: o amor de Deus continua o mesmo. O amor de Deus tem a mesma intensidade, tem a mesma grandeza. O amor de Deus alcança aquele que peca inconsequentemente, instantaneamente, mas também perdoa os pecados daquele que peca, porque sabe o que está fazendo conscientemente. Não há limites para o amor de Deus. Ontem eu falava ali na instituição penal, e eu dizia que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. E mesmo que as pessoas façam aquilo que não agrada a mãe, ela pode não gostar do ato, mas ela não perde o amor pelo seu filho. E muitas mães estão lá nos presídios, nos dias de visita, para dar um abraço, para ver, para levar algo. O amor de Deus é muito maior do que isto. Mesmo que nós não nos importemos com Deus, mesmo que não é prioridade para nós estar na presença de Deus, Ele continua te amar do jeito que você é. A igreja é dele. Ele comprou com preço de sangue. E quem se arrepende torna-se parte da igreja, do corpo de Cristo, que é guardada, é protegida, e as portas do inferno não têm poder sobre aquele que é comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Para quem que Jesus comprou a igreja? Foi para Deus. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Deus enviou seu Filho e disse: vai lá, você tem uma missão. Você é a moeda que eu compro novamente a igreja para mim. O irmão Pedro falou aqui que nós chegaremos no céu e vamos ver pessoas de todas as nações. Talvez você auxilia na obra missionária e não conhece quem aceitou Jesus através da tua contribuição.
Você ora pelos irmãos que estão lá na Argentina, mas você não sabe o nome deles. Mas eles foram comprados e lavados pelo mesmo sangue que você. E você vai ter a alegria de chegar no céu e alguém dizer: eu sou da obra que estava sendo realizada em tal lugar. E Deus vai fazer você lembrar: você tem parte nesta alma, você tem parte nesta obra. Deus comprou a igreja, e não é só a Assembleia de Deus, não é só a igreja do Brasil, mas a igreja universal de Deus, que estará reunida. Não era somente para os judeus, mas toda a terra. Ele tem poder para justificar. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz assim: sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual é a ira? Que nós estamos sendo salvos porque aceitamos o sacrifício de Jesus? Esse texto, Paulo aponta para o futuro, que chegará um dia, o dia da ira de Deus. Isso não é um dia de 24 horas, mas um tempo específico da escatologia, aonde os bodes serão separados das ovelhas, aonde as nossas obras, os nossos pecados serão julgados. É óbvio que o cristão, aquele que é salvo, não terá os seus pecados julgados, ele simplesmente será separado daqueles que serão julgados diante do Todo-Poderoso. E o sangue do Senhor Jesus nos salva deste momento. Ele tem poder para nos justificar. Justificar é tornar justo aquele que não merecia. É exatamente o resultado da graça de Deus sobre as nossas vidas. Se nós fôssemos comprar a nossa salvação, nós não teríamos condições. Nem dando o nosso sangue, ele não é inocente. Mas o sangue de Jesus justifica. E quando nos encontrarmos com Deus, Ele vai dizer: você para cá, você está justificado. Entrai para o gozo eterno. Você foi redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Venha para o gozo eterno, para as mansões celestiais. Entra, caminha sobre o ouro, que lá na terra tinha tanta briga por causa de dinheiro, por causa de ouro, mas nos céus só serve para ser pisado. Entra, caminha, olha as belezas da eternidade. Deixa as tristezas para trás, aqui é só alegria. Você está justificado por Deus. Queridos irmãos, quão maravilhoso é nós sermos firmes, não desanimarmos. As dificuldades com certeza virão para as nossas vidas, mas existe uma eternidade, existe uma esperança para todo crente fiel a Deus, e nós chegaremos lá. Precisamos estar firmados nesta palavra, e Deus nos levará para este lugar, reconciliado com Deus. Tem poder de reconciliação. Colossenses 1:20, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Reconciliar é ter comunhão. Quando nós atritamos com alguém, nós estamos separados por ideias, por palavras, por sentimentos,
Mas quando reconciliamos, volta a reconciliação. Retoma a união. E este sangue nos une novamente com Cristo, com Deus. O Espírito Santo tem acesso ao nosso coração, nos orientando para todas as coisas. O Espírito Santo tem poder de purificar a consciência e purificar do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns pecados, mas de todo o pecado. Nós não podemos pegar esse texto e dizer agora eu posso pecar, porque agora o Espírito Santo me ajuda, o sangue de Jesus me purifica e está tudo certo. Não. Mas todo o pecado que cometemos, Ele nos purifica, Ele nos perdoa, Ele nos redime. Mas nós vamos ser orientados por Deus a nos santificarmos, para que não venhamos errar novamente, que não venhamos pecar os mesmos erros que fizemos no passado. O sangue de Jesus vai nos limpando, e nós vamos entendendo que não podemos repetir os erros do passado. Ele nos torna vencedores das artimanhas do diabo. Em Apocalipse 12, versículo 10 e 11 diz assim: foi expulso o acusador de nossos irmãos. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O inimigo que todos os dias nos acusa, assim como fez com Jó, diante de Deus o diabo nos acusa. Ele tenta-nos para que pequemos contra Deus. Muitas vezes na nossa consciência, e nós achamos que o perdão de Deus não nos alcançou. Mas aqui está a prova de que chegará um dia que ele será vencido para todo sempre. O golpe fatal da derrota do inimigo foi a cruz de Jesus. Mas chegará um momento em que ele não terá acesso nenhum. E nós viveremos para sempre sem acusações. Aquilo que nós tememos, que o inimigo nos ataque, que as setas inflamadas do maligno nos atinja. Nem o diabo, nem as suas obras terão nenhum tipo de ação contra as nossas vidas, porque estaremos num lugar onde ele não tem acesso. Ele estará no lago de fogo e nós nos céus de glória com Cristo. Apocalipse 22 e 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam, não é aqueles que lavaram, não aqueles que lavarão, mas que todos os dias você olha para a tua vestimenta espiritual e você diz: ali tem uma mancha, eu fui respingado por alguma coisa, um mau pensamento, uma atitude, uma palavra, ouvi algo que não me desceu bem ao coração, mas eu vou limpar a minha consciência, eu vou limpar as minhas vestes, eu vou lavar no sangue do Cordeiro, porque eu quero entrar no céu pelas portas. Eu quero ter direito a comer do fruto da árvore da vida. Somente aquele que se santifica, se limpa todos os dias, terá direito a entrar no céu. Queridos irmãos,
Sabemos que Cristo foi Ele que se entregou no sacrifício da cruz. O sangue que foi vertido não é o nosso, foi o dele. Mas o maior beneficiado somos nós. Todo o benefício do sacrifício é para nós. Eu e você, que estávamos perdidos no lamaçal de pecados, separados de Deus, mas Deus nos acolheu novamente. E para encerrar, eu lembro de uma ilustração. Em uma ilha, uma doença contagiosa começou a matar muitas pessoas. De repente, os médicos não sabiam mais o que fazer, mas alguém disse: precisamos do sangue de um que não esteja contaminado, para que se faça o soro, a vacina, para salvar os que ainda estão vivos. E procuraram pessoas, fizeram exames em muita gente, e não se achava ninguém que tinha o sangue puro. E de repente um garoto, ainda adolescente, foi encontrado e o seu sangue estava puro, não estava contaminado. Então os médicos disseram: é ele, vamos tirar o sangue dele. Mas alguém se deu conta: para curar a todos, nós vamos usar todo o sangue dele. Ele não vai viver. Então chamaram o pai do garoto e perguntaram: olha, a situação é essa. Se o Senhor entregar o seu filho para doar o sangue, ele não vai viver. E o pai pensou, repensou, e os médicos apurados queriam a resposta urgente. Ele disse: mas fulano não me cumprimenta, aquele outro nunca olhou para mim, aquele outro já me falou coisas que me machucaram, aquele meu vizinho nem olha para minha cara, tenho parentes que não me convidam para nada, e agora eu vou ter que dar o sangue do meu filho para salvar a vida deles? Assim Deus fez por nós. Tem muitos que nem olham para Deus. Mas se nós quisermos vida, nós precisamos entrar em um único caminho. E esse caminho é o caminho que Jesus preparou para nós. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o sangue dele foi derramado todo pelas nossas vidas, pelas nossas transgressões. E o que eu tenho feito para que Jesus se sinta no mínimo grato pelo que ele fez pelas nossas vidas? Queridos irmãos, a única religião que tem um Salvador que entregou a sua vida pelos seus seguidores e ressuscitou é o cristianismo. Nós somos privilegiados. Nós temos um Cristo, um Salvador e Senhor, que disse: eu sou a vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão. E eu entrego o meu sangue para a remissão dos pecados. Valorizemos este ato de Jesus Cristo. Não é uma palavra que talvez você gostaria de ouvir, mas lembre, você não precisa mais sacrificar um animalzinho. Ele já deu a sua vida e o seu sangue pelas nossas transgressões. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos cantar com a nossa orquestra um hino. Eu vou pedir ao irmão Pedro que cante com a igreja esse louvor. E você se deleite
no louvor, na adoração, na gratidão a Deus. Porque só estamos aqui porque Ele deu a sua vida por nós. 484, irmãos. 484. Vamos adorar a Deus. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte um fiel coração. E por esta paciência e amor sem igual, sou livre da condenação. Meus pecados os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E para dar-me a vida, Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Canta, igreja. Foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos redime, nos limpa de todo o pecado. Adore Ele nessa manhã. Aleluia. Na cruz onde morreu, os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz.